Hoje é o dia do bicho pegar. Gente, eu tenho uma notícia para dar para os senhores. O pastor Elias Soares entrou em contato comigo e ocorreu algo e ele não poderá participar da live hoje. Mas eu não vou deixar vocês na mão. Hoje nós vamos falar assuntos diversos. Se você quiser falar sobre escatologia, vamos falar sobre escatologia. Eu tenho uma ideia. Existe um texto na Bíblia que muitos pré-tribulacionistas tentam dispor desse texto para justificar um arrebatamento pré-tribulacionista. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Será que esse texto dá base para uma igreja ser arrebatada antes do período tribulacional? Eu acredito que não. E eu vou trazer aqui explicações. Você pode entrar na live hoje, a live, o chat vai ser aberto, você pode entrar, beleza? Então, já vou chamar a vinheta, depois da vinheta começamos tudo valendo aqui. Solta a vinheta. Salve Arena Apologética, que é o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Bem, como eu já disse, o pastor Elias Soares, hoje não poderá comparecer porque ele teve uma urgência, algo pessoal. E hoje ele não poderá comparecer. Mas a live do pastor Elias Soares será adiada e vai acontecer em uma outra ocasião. Então eu aproveitei o dia de hoje para falar sobre uma grande questão. O texto de Apocalipse, que já foi citado diversas vezes aqui na Arena Apologética, como um texto que fundamenta uma visão pré-tribulacional. Ou seja, é um texto que vai servir de base, segundo alguns pré-tribulacionistas, de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Mas antes de eu começar a entrar nessa questão, adentrar essa questão, eu quero compartilhar o link para vocês. Pode entrar aqui na live, pode entrar, tá? Não tem problema, você entra aqui na live, o link já vai estar aí no ponto... Opa, pera aí, muito bem. Aí está o link, ó. Bom, mandando o link aí para vocês poderem entrar. Esse link vai ficar fixado aí no topo, beleza? E, detalhe, gente, compartilha. Hoje nós vamos falar sobre essa questão de escatologia, já que o pastor Elias Soares ia falar disso, né? Então a gente vai focar nisso, mas a gente pode abordar qualquer assunto. Pode abordar sobre desigrejismo, qual a igreja mais próxima daquela que era primitiva, né? É isso aí. Tu chama Yuri. Oxi, não tenho que chamar ninguém, amado. Só entrar aí. Bacana? Quero mandar um abraço para o pastor Elias Soares, que não pôde comparecer. Super gente boa. Antecipou minha informação. Muito top. Beleza? Bem, vamos começar. Eu vou colocar o texto aqui. Eu vou ser objetivo. Não vou ser prolixo. Não vou ficar enchendo linguiça. Vou trazer uma informação bem relevante para vocês, tá? Bem relevante mesmo. Vou compartilhar aqui o Bible Works, já que eu não consigo compartilhar o The Word. Chiquinho RZ, boa noite, Elton. Boa noite, Chiquinho. Um abraço para você, tá? Um abraço para o Yuri Moraes, Pedro Lima, Apenas as Escrituras. Deixa eu ver o que mais. Senhor Miranda Podcast, agora não é mais desigrejado. E você que está assistindo, acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Será? Eu já vi muitas pessoas dizerem que a igreja vai ser arrebatada. E usam Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como base para tentar respaldar isso, mas será que isso tem cabimento? É exatamente o que nós vamos ver agora. Se tem cabimento a igreja ser arrebatada antes da grande tribulação e fundamentando-se principalmente em Apocalipse capítulo 10. Então já vou compartilhar aqui para você o Bible Works, que é uma das ferramentas mais poderosas para quem faz exegese, tá? O Bible Works é uma ferramenta poderosa para quem faz exegese. E aí está. Tá vendo a tela, né? Todo mundo vendo bonitinho. Só vou botar aqui o texto de forma precisa, o texto de revelação. O versículo, o capítulo é o 3 e o versículo é o 10. Aí.
Vamos lá, meus queridos. E nós podemos ler tanto... Vou deixar aqui só vocês aqui na tela, aqui, ó. Vou tirar aqui o emblema do Miranda aqui. Olha o que diz aqui, amados. Hoti eteressas, ton logon, tes hipómones. Deixa eu ir circulando aqui, ó. Hoti eteressas, ton logon, tes hipómones, mu, kagó, seteresso ek tes hora tuperasmu. Tes melusses, ek restai, epites, oikumenos rolis perasai, tus katoi kunatas epites ges. Pronto. Essa é a porção bíblica que traduzida quer dizer por quê? Aqui temos uma conjunção. Por que eteressas, guardastes, né? Por que guardastes? Trata-se de um verbo indicativo auristo, ativo da segunda pessoa do singular. Ton logon, objeto direto, quer dizer complemento do verbo eteressas, porque o verbo eteressas perde o complemento. Porque guardastes, e quem guarda algo, guarda alguma coisa. Guardastes a palavra tes hipomones, quer dizer, da paciência minha, ou da minha paciência, né? Ou da minha perseverança. Eu, na minha opinião, traduziria por perseverança, melhor do que paciência, tá? Perseverança é melhor do que paciência. Também, se, aqui nós temos um pronome se, teresso, guardo, também guardarei, ectes hora te perasmu, da hora da tribulação. Detalhe, aqui não tem tribulação. Aqui nós temos tentação. Tesmelice, prestes a vir sobre todos os habitantes da terra, né, para tentar os que habitam sobre a terra. Meus queridos, a questão é, esse texto de Apocalipse, capítulo 3, muitos vão chamar esse termo de tribulação. E eu já quero dizer o seguinte, aqui não tem a palavra tribulação, tá? A palavra tribulação não existe aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porém, eu não quero ser ignorante para tentar negar que não esteja tratando da tribulação. Sim, está tratando da tribulação, fatidicamente falando. Esse texto está realmente tratando da tribulação. Agora, o problema aqui é sintático. Por quê? Você não tem o verbo harpadizo. Para dizer ser arrebatado, tirar da força. Não, você não tem. Você tem o verbo eteressas. O verbo eteresso, né? E o verbo eteresso, deixa eu colocar aqui novamente para te mostrar. O verbo eteressas. O verbo eteressas é um verbo, trata-se de um verbo estativo, né? Pois o verbo eteressas trata-se de um verbo que não expressa uma ação no sentido de correr. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu conjugo o verbo correr na primeira pessoa do presente do indicativo, eu corro. Mas quando eu conjugo o verbo eu guardo, eu estou, é um verbo que tende a soar estativamente. Quer dizer, mais está preocupado com o estado de uma ação estatal do que uma ação de uma ação imediata, de uma ação pragmática, de uma ação efetiva. Não. O verbo eteresso não significa harpadizo. Já morre aqui a ideia de um arrebatamento dentro. Boa noite, Adriano Cruz. Boa noite, Apenas Escrituras. Boa noite, Torá Santa Yuri, né? Entra aí, todos vocês que quiserem entrar, podem entrar. Eu quero começar dizendo isso, que a preposição ek é uma preposição que quer dizer de dentro para fora. Por exemplo, a preposição ek tem por oposta o eis. A preposição eis é diferente do ek porque enquanto a preposição eis dá uma ideia de ir para uma casa, de ir para um círculo, dá uma ideia de se movimentar, de moção, dá uma ideia de moção, de um ambiente para o outro. Quanto à preposição ek, ela tem uma ideia de dentro para fora. Só que a preposição perde a sua potência de moção quando a mesma está diante de um verbo. O próprio Daniel B. Wallace vai dizer que as preposições, elas não
podem subpujar os verbos, elas não têm poder de moção para sobressair diante dos verbos, ainda mais um verbo que tende a soar mais estativamente, como o verbo eteressa, né, que quer dizer guardar. Então, gente, tem alguém me ligando aí? Não, nem precisa ligar, é só clicar no link e entrar, bacana? É só clicar no link e entrar. Então, analisa comigo, gente. Tem sentido você admitir que a igreja vai ser arrebatada? Porque, primeiro, que não é antes da tribulação. Aqui o termo aqui é na hora da tribulação. Né? Olha aqui, vou botar mais uma vez aqui para você poder acompanhar, botar dessa forma que fica maior. O sentido do contexto aqui é declarar uma ideia de que a igreja vai ser guardada na hora da tribulação. Da hora da tribulação. Tes ripamones. Por isso te guardarei, porque guardou a palavra da minha paciência, também te arrebatarei? Não, porque por isso te guardarei, não te arrebatarei, né? Então é isso, gente. Eu disse que ia ser objetivo e estou sendo, entendeu? Infelizmente eu não posso compartilhar aqui algo maior para vocês, tá? Quem está no celular vai ter dificuldade, né? Mas é isso, eu não posso compartilhar algo, a não ser que eu digite isso aqui no Word, né? E leve lá para o Word para vocês verem diretamente, como eu faço nas aulas com os meus alunos. Então, eu lamento para os pré-tribulacionistas, mas essa porção bíblica não serve para defesa de uma visão pré-tribulacionista. Muito pelo contrário, ela muito mais vai beneficiar a visão pós-tribulacionista do que uma visão pré-tribulacionista. Dito isso, eu já quero convidar a você a entrar aqui na live comigo, né? Caro Elton é da DNA. Deixa eu ler vocês aqui um pouco. Deixa eu ver aqui vocês um pouco, gente. Deixa eu ver aqui vocês um pouco, peraí. O que o Adriano... Não, se for briga, já me desculpa aí, eu tô pescando aqui. Boa noite, Torá é santa, boa noite, a origem da fé, apenas as escrituras, Yuri Moraes, Adriano Cruz. Entra aí, Adriano Cruz, vai trocar uma ideia aqui comigo. Quem quiser entrar. Ah, professor Elton, eu não quero falar sobre escatologia. Não importa, fala qualquer coisa, desigregismo. Hoje eu vou puxar na orelha do Miranda. Yara Coelho, um abraço para você, um abraço também para o Hamilton Freire, Giovanni de Oliveira Alves, apenas as escrituras. Isso mesmo, Elton, é isso mesmo. Obrigado, nobre. Deixa eu ver quem mais. Orlando Yunuzi Filho. E Orlando, cadê? Tá aqui. Yolanda Yunuzi Filho. Teologia primitiva. Shalom. Shalom. Kalenichita. Então, senhores. Boa noite, Leandro Barroso. Cadê o Leandro de Paula? Entra aí, Leandro de Paula. Então é isso. O texto em si de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, se tentar apostar esse texto como uma base para a defesa de uma visão pré-tribulacionista, é a mesma coisa que você pegar uma arma, apontar para o seu pezinho e apertar o dedo. Não tem base, né? Porque o verbo ali, ele soa de forma estativa e a preposição é que perde o seu poder de moção diante do verbo. Portanto, a igreja será guardada na hora da tribulação e não a igreja será harpadizo, tirada da hora da tribulação. Isso não tem sentido. Portanto, meus amados, de uma forma definitiva, objetiva e direta, a igreja será guardada. Eita, é isso aí. Então, estamos aguardando aí. Opa, chegou a Torá é Santa. Seja bem-vindo, nobre, ao nosso Trocando Ideia, chat livre, chat aberto, tema aberto. Hoje nós não necessariamente temos que abordar somente escatologia. Tu já veio aqui no Arena, teu rosto não me é estranho. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite, Altos. Tudo bem? Eu já estive aqui num debate sobre esse tema, escatologia. Eu gosto desse Maravilha. tema e é um tema atual, né? Muita gente tem procurado se aprofundar no tema e o que eu tenho visto é o seguinte: quanto mais as pessoas elas procuram se aprofundar na escatologia,
mais distante da linha pré, elas têm ficado, viu? Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Inclusive, Elton, eu estava ouvindo a tua explicação e eu vejo, é importante a gente estudar o grego, estudar o hebraico, é óbvio, mas eu vejo, cara, que quando os pré-tribulacionistas eles usam o grego para explicar que a igreja vai ser arrebatada e levada para o céu, vira uma confusão, cara. É complicado. O que eu aconselho, eu tô falando sério, cara, é complicado mesmo. Esses irmãos estudarem o texto em si, porque só o próprio texto, sem grego, sem hebraico, sem nada, te guardarei, né, da hora da tentação. Te guardarei só tem sentido se a igreja passar pela grande tribulação. Não tem sentido. Olha só o que o texto diz em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Se o texto tivesse escrito assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te levarei. Pô, teria todo sentido a linha pré-tribulacionista. Mas te guardarei só tem sentido se a igreja passar pela grande tribulação. Exato. Então, eu fico vendo as pessoas usando o grego, é muito confuso, cara. Parem com isso, pessoal. Fique no nível Pessá, né? E ainda mais, querido Torá e Santa, Claudino, né? Ainda mais, querido Claudino. Professor Elton hoje tomou partido. Gente, eu declaro-me, sou defensor do pós-tribulacionismo, ponto. Isso é um fato, eu não tenho como negar isso. Mas qualquer um outro assunto das escrituras, eu vou me parcializar, tá? Como tá bem falando aí o Torá, o Claudino Barroso, você usar o grego sem entender o que está dizendo, sem entender de sintaxe, né? Porque, como o Claudino está dizendo, o grego é louvável. Mas quando você cita o grego diante disso aqui, do verbo eteressas, que não que significa arrebatar, porque a palavra arrebatar no grego é harpadizo. Então, o eteressas significa guardar, né? Não significa... E gravar ectes horas tu perasmu. E sem contar que o próprio... A própria palavra aqui é peirasmu, quer dizer, do genitivo, que no nominativo é peirasmos, mas no genitivo é peirasmu, porque dá uma ideia de posse. O genitivo tem sim, todo genitivo vai trazer essa ideia de posse, com exceção de alguns. Mas o que acontece? Temos a preposição ek, que muitos, inclusive de uma forma infeliz, tentaram dizer, não, mas a preposição ek significa tirar de dentro. Aí eu quero dizer, sim, nobre. A preposição ek significa sim tirar de dentro. Todavia, não significa que ela esteja declarando que vai ser tirado de dentro, porque a preposição ek, ela tem uma função de correlacionar pensamento, ela tem uma ideia de fazer conexão, de fazer conexão, entende? Então, o seu valor semântico trabalha aí conjuntamente com o verbo dentro do contexto frasático. Então, quer dizer que o verbo prevalece sobre a preposição, segundo Daniel Beualice, querido Claudino Barroso, e a preposição que tem uma ideia de tirar de dentro, ela vai ficar opaca, ela não tem sentido semântico de uma ideia de... Ela não conota a ação, entende? Ela não conota a ação. O seu valor é apenas semântico, para dar uma ideia de estar dentro, porque o ek realmente significa tirar de dentro, ou algo de dentro que vem para fora. Mas só que você tem um verbo antes da ek que diz o quê? Guardar na hora. Então, a preposição ela não é um verbo para prevalecer dentro da oração. Quem prevalece nas orações, quem declara a ação do sujeito é o verbo. Então, o verbo diz que a eclesia ela será guardada, protegida, conservada. Melhor tradução para etéressas. Portanto, a visão de arrebatamento aqui é uma inferência extremamente mirabolante
querido Claudino, você pode continuar nas suas aplicações. Desculpe eu te interromper, Nobre. Não, tranquilo, Elton. Eu tô te ouvindo e vai. Dá para esperar? Sim, sim. Tá. Não, eu tô conversando aqui com meu filho. Agregando ao que tu tá falando, o Elton, para você ver, nos estudos que eu fiz, olha como o grego é complexo, né? Eu já vi uma forma diferente de entender a palavra équia. A palavra équia, aqui nos estudos que eu estou fazendo, significa a partir de. Ek, fora de um lugar que antes estava, né? Te guardarei, ek, te guardarei a partir de, ou seja, a partir da hora da provação, ou seja, o Eterno vai nos guardar a partir da hora, ou seja, quando iniciar a grande tribulação. Então, e outra coisa, o Elton, que é um pouco fora das escrituras, mas a gente tem que levar isso em consideração também, né? O mais importante é as escrituras. Inclusive, eu tenho uma pergunta lá no meu canal, que eu fiz, né, para os pré-tribulacionistas, para eles mostrar uma base bíblica dentro da Torá, né, de arrebatamento secreto, tal, enfim, tá lá a pergunta, até hoje ninguém respondeu. Quando a gente vê homens que nem o Mateus Andona, o Tzadok Ben Derek, o Moshe Keller, né, defendendo a linha pós-tribulacionista, vamos se dizer assim, porque eles não usam esse termo pós, né, a gente vai ver claramente que a linha pré é obsoleta, porque os caras estudam em Israel, os caras têm formação rabínica, né? Os caras têm estudo de peso, professores de peso. Então tem que levar isso em consideração, né? Eu a até gente vai ver... Agregando, querido Claudino, o que o Nobre está dizendo, eu até diria que algo que é obsoleto significa dizer algo que pode até ser verdade, mas está ultrapassada. Eu quero agregar à sua gloriosa fala de que é algo estranho verdadeiramente às escrituras, né? Quer dizer, é algo que não é uma verdade que ficou vencida. Trata-se de algo realmente estranho às escrituras, ao meu ver, né? Não é apenas algo que perdeu a validade. Não, é algo que, se você conciliar, querido Claudino, ali Mateus capítulo 24, versículo 29, inclusive eu uso esse texto sim para dar tiro de sniper, e aquele texto ali é muito preciso, ali é muito objetivo, esclarecedor, querido Claudino. Não, eu entendi o que tu falou, eu entendi. Quando eu uso obsoleto, é porque eu quero dizer o seguinte, é porque a linha pré-tribulacionista ela era predominante até o início dos anos 2000, eu digo até o advento da internet. Agora, quando a verdade apareceu, acabou. Isso aí, sabe, não serve mais, entendeu? É obsoleto, passou. Obsoleto nesse sentido, mas realmente não é uma verdade. Mas não serve mais. Não tem como a gente ficar mais preso a essa linha de pensamento, entendeu? Sim. Até mesmo porque a gente não vai ver na Torá, em nenhum lugar, ninguém sendo levado para o céu, porque o homem não foi criado para ser levado para o céu. Isso tem que ser levado em consideração, irmão. Ninguém foi levado para o céu. O homem não foi criado para viver no céu. O homem foi criado para viver na terra. Não tem como. Então, são vários pontos, né? A gente tem que expandir isso aí. Eu vejo que os pré-tribulacionistas, eles mantêm a mesma linha de pensamento, só que agora eles estão camuflando ela, tentando melhorar essa linha com o grego, e tá virando uma confusão grande. Eu acompanho os debates no teu canal, o Elton. É um canal muito bom, né, dá oportunidade, e eu observo isso, né? Não muda os argumentos, só colocar o grego no meio, é os mesmos argumentos. Aí complica tudo, tá muito feio. Mais, coloca o grego de forma indevida.
Exatamente. Não estou falando aqui, eu estou falando de qualquer assunto que tenta usar o grego indevidamente, né? Enfim, não estou beneficiando. Gente, eu não nego, sou pós-tribulacionista. Elton, outro Adriano, detalhe boa noite, importante. Adriano. Ah, Boa noite, querido Adriano Cruz. Daqui a pouco Claudino volta a falar. Deixa eu falar com o Adriano. Boa noite, querido Adriano. Boa noite, Elton. Boa noite a todos. Boa noite. Adriano, qual a sua visão? Live diferente, né, Elton? É diferente porque o meu querido amigo, o pastor Elias Soares, falou para mim que hoje aconteceu algo e ele não poderá comparecer, então eu resolvi dar continuidade aqui com vocês. Querido Adriano, qual a sua visão acerca de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10? Estou aqui conversando com o Claudino, e nós estamos dizendo que aquele texto é um tiro no pé para quem defende a visão pré-tribulacionista, tentando se embasar em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, porque ali temos um verbo estativo, temos uma preposição de moção que perde seu valor de moção a partir do momento que está diante desse verbo. E a ideia ali não é rapazzo, a ideia ali é guardar. Eu queria que você acrescentasse alguma coisa de forma objetiva nesse assunto que nós estamos em pauta. Eu concordo com o que você explicou, né? O texto ele não dá base ali para um arrebatamento antes da grande tribulação. Não fala isso. Na verdade, a palavra guardar ali é a ideia de proteção, não de livramento, não de arrebatamento, não de remover a igreja da grande tribulação. O texto ele não traz essa ideia. O que, na verdade, acontece ali é que o que, de fato, vai acontecer. Durante a grande tribulação, a igreja vai estar aqui na Terra, a condição do mundo vai estar muito ruim, né? Conforme o próprio Jesus Cristo falou, que é uma ocasião tão ruim que nunca aconteceu na história da humanidade. Então, a coisa realmente vai ficar bem complicada. Mas Deus ele assegura aos seus adoradores verdadeiros que vai proteger eles dessa situação, vai cuidar deles durante essa situação. Não que Deus vai pegar a igreja e levar para o céu. O texto não dá base para isso. Maravilha. Eu quero aproveitar e lançar uma pergunta vinda do chat para o querido Claudino. Claudino, o Pedro Scott lançou aí uma pergunta desafiadora. Admito que a pergunta do Pedro Scott é muito boa, diante do que nós estamos aqui abordando, que pode ramificar para esse ângulo. Então, isso quer dizer que a Bíblia mente quando diz que Enoque e Elias foram arrebatadas para o céu? Essa aqui eu não vou me meter, eu vou deixar com vocês. E aí, querido Claudino, a Bíblia mente quando diz que Enoque foi arrebatado para os céus? Como é que você explica isso aí? Depois o Adriano pode comentar também. Então, o Elton, é bem simples isso. É bem simples. A gente olhando para essas passagens com um óculos de Roma, foi todo mundo para o céu. Né? Inclusive aquela passagem onde ensina que o ladrão da cruz, um dos ladrões da cruz, disse que eles mereciam estar ali, mas o Machia não merecia tal. Provavelmente aquilo pode ter sido enxerto de Roma para dar suporte, né, a essa ideia de que a gente vai para o céu, né? Estou falando aqui de forma superficial, mas os irmãos que já estudaram esse tema sabem disso, que aquilo ali pode ser um enxerto, aquilo ali não existe nos originais. E essa passagem de Enoque e de Elias é simples. No contexto judaico, irmão, eles não foram levados para o céu, eles foram levados para outro lugar, ponto final, é simples. Eu tenho procurado estudar as escrituras no contexto judaico. Vou repetir aqui de propósito. No judaísmo, no contexto judaico, essas passagens não são entendidas que Enoque foi levado para o céu e Elias foi levado para o céu. Eles foram transportados para outro lugar. Ponto final, acabou. Ninguém foi para o céu. E aí, Adriano Cruz, onde fica esse lugar? Porque até a questão, Adriano Cruz, eles que foram transportados para algum lugar? Foram. Mas para onde é esse lugar especificamente? Eu quero ouvir o Adriano. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Engraçado que quando as pessoas elas procuram embasar as suas crenças pré-concebidas, elas ignoram o que a Bíblia fala. O importante para elas é pegar só alguns textos aí e juntar com a interpretação deles. Por que eu falo isso? Porque no próprio livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 5, que fala ali que
Enoque foi trasladado, né, ou arrebatado. Só que se nós lermos o versículo 11, deixa eu ver, aliás, versículo 13, depois de citar vários servos de Deus, incluindo Enoque, aí diz assim, ó, todos esses morreram com fé. Ué, aqui está dizendo que Enoque morreu. E aí eu perguntaria para essa pessoa, para o Pedro Scott, Enoque morreu ou ele foi vivo para o céu? Se é conflitante com a Bíblia, então a interpretação está errada. Qual que é o entendimento correto? Enoque morreu e está morto. Enoque, Moisés, Sara, todos esses citados aqui em Hebreus, estão mortos. Mortos. E quando nós vamos para o grego, Elton, que aí é onde entra na tua área, a palavra ela não transmite a ideia de arrebatamento. Lá diz claramente, né, que é transpor, transferir, mudar. Enoque não foi para o céu, isso é fato. Até porque, se isso realmente tivesse acontecido, Pedro, Jesus seria mentiroso, porque Jesus falou que o único que subiu ao céu foi aquele que desceu do céu. Então, o único ser humano que foi para o céu era o primeiro, Jesus Cristo. Enoque viveu antes de Jesus, bem antes de Jesus. Então, Jesus estaria mentindo se Enoque tivesse ido para o céu. O texto aqui está deixando claro que Enoque ele foi transferido. Deus pegou ele e colocou ele em outro local. Inclusive, a própria Bíblia fala que em outras ocasiões posterior a isso, Enoque está lá escrevendo cartas, se não me falha a memória, a um rei, aqui na Terra. Então, ele não estava no céu coisa nenhuma. Essa ideia, mais uma vez, ela não embasa o arrebatamento, não prova que as Elias, pessoas... né? Se eu não me engano, acho que foi Elias que escreveu as cartas. Isso, é porque esse Elias também fala que ele foi arrebatado ao céu, né, numa carruagem de fogo. Então as pessoas pensam, está vendo? Mais um que foi arrebatado para o céu. Ora, mas se o arrebatamento vai acontecer somente antes da grande tribulação, por que esses foram na frente? Não faz sentido a crença, né? Então, quando a Bíblia fala que pessoas foram arrebatadas ao céu, é o céu físico, onde passam os aviões ali e tal. Não que é o céu celestial. O primeiro que foi para lá foi Jesus Cristo. Depois de Jesus é que outras pessoas realmente passaram aí para o céu. Muito bem. Gente, eu quero dizer a vocês que estão aí no chat que pode entrar aqui na live, tá? A gente vai abordar assuntos diversos aqui. E como é que fica essa questão? Etimologicamente, dentro das definições dos termos da Bíblia, a palavra harpadizo significa arrebatar, significa ser tirado à força. Então, quando nós nos deparamos diante desse texto, ser tirado da terra, levado aos céus, tudo bem, a gente tem literalmente, de acordo com a interpretação literal, que eles foram ao céu. Mas aí você tem texto, como que foi citado aqui no chat, como lidar com o texto que diz que ninguém subiu a não ser aquele, né? Então, fica complicado. Fica complicado porque a literalidade do texto diz que sim. Diz que eles foram levados aos céus. E aí vem a interpretação contextual que tem que estar em consonância, não pode haver divergência, né? Então, se a interpretação não pode ser feita isoladamente, quer dizer, eu não posso pegar uma porção da Bíblia e fazer uma interpretação à parte, sem fazer links de contexto. Eu preciso entender a Bíblia como um todo, porque um texto fora do contexto é pretexto para que vocês concluam o restante. Então, meus amados, você que chegou aqui agora e não está vendo o pastor Elias Soares, o pastor Elias Soares teve um compromisso, teve algo da sua vida pessoal que ele teve que resolver e entrou em contato comigo, me notificou e disse: Elton, eu não poderei, mas vamos adiar a live para uma outra ocasião. Na hora assim que foi feito, e a gente adiou a live para outra ocasião, né? Então, meus queridos irmãos, vocês aí do chat, eu quero pedir para você deixar o seu like, tá? Eu tô aqui fazendo essa programação por amor mesmo, porque eu amo estar aqui, eu amo vocês, eu amo estar aqui com vocês e eu gostaria muito de vocês deixarem aí o seu like para ajudar o meu trabalho. E quem quiser se aprofundar pode fazer doações, o Pix já vai ser daqui a pouco lançado aí para vocês, tá bom? Pode contribuírem aí.
Outro texto também muito forte, que às vezes é usado de forma estranha, é o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29. Aquele texto ali tem que saber usar. é, 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 Quer dizer, aquele texto ali é muito, muito forte para uma defesa pós-tribulacionista, na minha perspectiva. Antes de falar sobre isso, deixa eu falar aqui com o Roneilson Alves. Boa noite, Roneilson Alves. Boa noite, mano. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, entendeu? Eu queria Manda. saber as perspectivas de vocês, Uhum. tá bom? É a Pode do perguntar, senhor Mara. e do Torá é santa. Uhum. Pergunte. Tá bom. A primeira pergunta que eu faço, né, é como é que vocês conciliam, né? Aquele episódio de Mateus 25, a partir do verso 31, né, que diz que o Filho do Homem, né, quando vier, ele vai se assentar e vai juntar todos os povos na sua presença, depois da grande tribulação, né? Com a passagem, né, de 1 Tessalonicenses, né, que diz que os justos, né, serão reunidos, né, com Cristo, né, entre as nuvens. E também outra questão, né, em relação, né, a quem é o povo, né, que vai povoar o milênio e que Satanás, né, irá, obviamente, né, enganá-los, né, depois do milênio. Eu queria saber quem é, né, já que Cristo vai vir, né, a igreja vai estar glorificada, né, obviamente, nenhum de nós acredita, né, que a igreja vai ser enganada depois de estar glorificada, né, e o texto, né, deixa muito claro, né, que terão pessoas que serão enganadas depois do milênio, entendeu? E eu entendo o milênio ali em ordem cronológica, né? A ressurreição só ocorre, né, depois que o diabo, né, ser lançado no lago de fogo. A não sei que alguém tenha uma perspectiva, né, semelhante, né, aos amigos adventistas. Tá bom? Muito bem. Obrigado pela pergunta, tá? Eu quero Gente, a resposta do senhor. A do Hã? senhor. Eu quero a resposta do senhor. Tá E a bom. doutora, tá bom? Eu vou dar. Era só isso. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa. Depois da resposta do Roneilson, eu quero pedir a vocês dois para explanar de forma mais precisa e objetiva para onde foram Elias e Enoque, tá? Por quê? Porque realmente é desafiador aqui para nós. Para onde foi Elias e Enoque? Tudo bem, não foi para o céu. Tudo bem por isso. Vamos assinar aqui e reconhecer a firma em cartório espiritual. Mas para onde foram? Porque o texto fala acerca de pessoas que foram tiradas em vida para uma dimensão, ou sei lá as quantas das cachoeiras. A questão é para onde foi Elias e Enoque. Vai ficar por conta do Adriano Cruz e vai ficar por conta do nosso querido Torai Santa, Claudino Barros, para dar essa resposta. Adriano Cruz, você pode começar respondendo aí o querido Roneilson? O senhor também. Tá, pelo que eu entendi. Eu a perspectiva do senhor. Pelo que eu entendi, o Wilson ele tá perguntando aí como que a gente concilia esses textos, né, que falam de um ajuntamento no céu. De fato, a Bíblia fala que pessoas vão para o céu. A Bíblia ela fala que pessoas vão para o céu, pessoas humanas, corpos humanos, né? Mas que pessoas vão para o céu, isso é fato. A Bíblia chama essas pessoas de 144 mil. Inclusive, lá em Apocalipse 14, numa visão, é visto 144 mil pessoas que são compradas ou retiradas da terra, e aí elas são ungidas, né? E vão para o céu, serem reis e sacerdotes junto com Cristo, vão reinar ou dominar aqui a terra. Certo? Então, esses são arrebatados, são tirados da terra e levados para o céu. Apenas esses. O primeiro dessa classe, né, foi Jesus Cristo. Ele foi ungido por Deus, ele veio para a terra como ser humano, morreu, ressuscitado em corpo espiritual e voltou para o céu. Depois dele, veio os apóstolos, que também eram cristãos ungidos, que foram ungidos com o Espírito para essa função de ser reis e sacerdotes. E quando esses morrem, o apóstolo Paulo disse que num piscar de olhos, eles têm seus corpos transformados, ou seja, eles não são mais seres humanos, e então eles aparecem lá no céu ressuscitados em corpo espiritual. Então, apenas esses são ressuscitados. E a igreja? Não, isso muito antes da grande tribulação. Vem acontecendo já desde a morte de Jesus até os nossos dias,
esse procedimento de morrer e ser ressuscitado automaticamente no céu para 144 mil vem acontecendo, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, acontece isso com elas porque ela tem um papel fundamental na volta de Jesus Cristo. Então, esses cristãos, né, esses escolhidos por Deus, compõem ali o governo de Jesus Cristo, que é ele mais 144 mil. Esses descem, não literalmente, né, mas eles vão guerrear na grande tribulação. O que é a grande tribulação? É interessante que a Bíblia fala que vai ser um período onde ocorrerá aí a destruição do sistema religioso falso com o sistema religioso político. Os governos humanos vão conflitar com o governo, com o sistema religioso. E aí é o ápice, né, da grande tribulação. E quando esses se voltarem para o povo verdadeiro de Deus, governantes políticos se voltarem contra o povo verdadeiro de Deus, é que ocorre a vinda de Jesus e aplica-se Apocalipse 3:10, quando Deus protege o povo dele. Então, assim, Ronilson, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não é todas as pessoas que fazem da adoração verdadeira vão para o céu. Lá tem muitas moradas, verdade. 144 mil são muitas moradas. Agora, a grande multidão, ela permanecerá aqui na terra, vivendo para sempre, sendo governada por Jesus e seu rei. Uma outra coisa, só para concluir que você falou, Ronilson, é que assim, que corpo glorificado não pode pecar de novo, não é bem assim. Corpo perfeito. Quando ocorre um milênio, vai ocorrer ressurreição de pessoas. Essas pessoas vão voltar a viver novamente, né, durante o reino milenário de Jesus, e aí no final do milênio elas passam por um teste final, sim, vão ser desviadas, Satanás vai conseguir desviar algumas pessoas, mesmo após 1 ano de reinado, e só depois da destruição de Satanás e o fim da morte é que os seres humanos vivendo aqui na Terra serão perfeitos. E aí sim, você não vai ter nenhum tipo de influência ruim que possa fazer com que essa pessoa cometa o pecado. Deixa eu ver se eu entendi. Depois da vinda de Cristo, depois do milênio, há a possibilidade daqueles que ressuscitaram com Cristo serem enganados, então, nesse caso, no fim do milênio. Pode responder, Adriano. Depois do milênio, a possibilidade de quê? Eu posso falar? É que assim, a perspectiva dele é diferente da sua, entendeu? Aí se você falasse, entendeu? É que assim, a perspectiva dele é a perspectiva de um testemunho de Jeová, né? Mas fica a critério do Elton, né? O programa tá por conta dele. Tá. Não, todo mundo vai poder deixar a sua perspectiva de forma bem... Deixa o Adriano pensar um pouco aí e posso falar, porque eu vi que até o Adriano ficou meio confuso. Guarda a sua pergunta final que você fez aí, querido Ronilson Alves, que eu gostei da sua pergunta. Pode falar, querido... Primeiramente, como conciliar, né? Mateus 25:31, né? Com 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Que é encontro diferente. E depois do milênio, né? Quem será esse povo, né? Que será enganado, né, pelo diabo? 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses? É 1 Tessalonicenses 4:17, né? Que fala, né? Que nós nos encontraremos com Cristo nos ares, né? Com Mateus 25, né? 31 em diante, né? Que diz que Cristo vai sentar no seu trono da sua glória, né? E vai reunir todos os povos, né? Diante da sua presença. E lá, quem será enganado depois do milênio? Deu para entender? Eu falo rápido, né? Deu. Posso responder, Elton? Pode. Manda ver. O irmão Ronilson Alves, né? Mateus, tu vê como... Eu vou trazer a minha linha de pensamento. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo exatamente sobre Mateus capítulo 25, versículo 31. Se eu não me engano, o nome do vídeo é: quando Jesus voltar, quando Yeshua voltar, ele voltará para onde? Olha só que detalhe aqui, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui é o primeiro ponto para entender a tua pergunta. Quando Jesus voltar,
quando Yeshua voltar, olha o detalhe, Yeshua está voltando, ele está voltando para onde? Yeshua está voltando para Israel, para Jerusalém, irmão. Quando Yeshua voltar, olha a cronologia, quando Yeshua estiver voltando, ele volta, e Mateus capítulo 25, versículo 31, ele está ligado com 1 Tessalonicenses 5:5. É o mesmo evento, irmão. Quando Yeshua estiver voltando, ele para nas nuvens, acontece o arrebatamento, os cristãos, eles fazem muito rebuliço em cima do arrebatamento. Não tinha que falar muito sobre o arrebatamento, porque o arrebatamento é só para juntar os servos, irmão, é só para juntar a igreja. Parece que existe um culto à parte em torno do arrebatamento. O arrebatamento, o arrebatamento, o arrebatamento. O arrebatamento é só o ajuntamento. O arrebatamento é só para transformação de corpos. Só isso, irmão. Né? Faz uma ligação de arrebatamento com Jesus voltar a qualquer momento, arrebatamento secreto, nada disso existe. Existe o arrebatamento, só que o que é arrebatamento? É ajuntamento. Se estudar sobre o arrebatamento no contexto judaico, não tem muita importância arrebatamento. O que é o arrebatamento? É ajuntar o povo para transportar para Israel. Então, ó, Jesus volta. O que ele faz? Ele para nas nuvens. Num casamento judaico, o noivo, ele encontra com a noiva onde? É no caminho. O noivo vem e a noiva está vindo. Eles se encontram no caminho. É a mesma coisa. Jesus vem, se encontra nos ares e Yeshua faz o quê? Transporta para Israel. Ninguém volta para o céu. Jesus não vem do céu, ajunta a igreja e volta para o céu. Isso não existe no texto. Isso não existe. E outra. Querido Claudino, daqui a pouco vamos ouvir o Marcos Lola também. Um abraço, querido Marcos Lola. Essa é a questão que fica desafiadora, né? Que Jesus vai receber a igreja nos ares, está escrito, tudo bem, até aí tudo bem. Mas como compreender que ele vai conduzir a igreja para Israel? Por que? Mateus, porque já entendi tua pergunta. O versículo que ele deu, o irmão Ronilson, já responde. Mateus capítulo 25, versículo 31. E nós não podemos esquecer o que? Das profecias de que a raiz de Jessé reinaria em Jerusalém. Quando a gente vê as profecias relacionadas a um rei que descenderia da descendência de Davi, é uma referência a Yeshua, é uma referência ao Mashiach. O reino do Mashiach é um reino físico. Tá. E em relação ao milênio, irmão, não. A igreja, é impossível a igreja pecar no milênio. Aqueles que foram transformados. Só que o que vai acontecer? Agora precisa entender essa linha de pensamento. Não. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Pessoas que não receberam a marca do anticristo durante o milênio. Olha só, durante a grande tribulação, muitas pessoas não vão reconhecer o Mashiach como o Senhor, eles vão ficar na dúvida. É uma linha de pensamento que eu estou trazendo, que dá uma resposta para essa tua dúvida, que muitos têm. Eles não vão seguir o anticristo, só que eles não vão aceitar Yeshua. Eles vão ficar ali, tipo, em cima do muro. Essas pessoas que não receberam a marca vão entrar no milênio. É essas pessoas que vão ser enganadas. As pessoas que vão ser enganadas no milênio não tem nada a ver com aquelas pessoas que foram arrebatadas na volta do Mashiach. Essas que foram arrebatadas, que tiveram seus corpos transformados, é impossível essas pessoas pecar de novo. Não tem como. Maravilha. Daqui a pouco nós vamos voltar para Apocalipse capítulo 14, que eu tenho uma pergunta para fazer para o Adriano Cruz, que ainda é a minha pendência, que fiquei aqui para o Roneilson Alves, que ele lançou uma pergunta e exigiu minha perspectiva a ser apresentada, mas eu só vou apresentar daqui a pouquinho. Aliás, vamos direto ao ponto. Depois o Marcos Lola. Marcos Lola, você tem algo a falar sobre essa questão que está em pauta, para nós voltarmos para Apocalipse 14, para eu dar um parecer aqui para o Adriano Cruz e os amados que estão aqui? Querido Marcos Lola, o que você tem a falar? Olá, meu irmão. Boa noite. Eu entrei só para responder a tua pergunta. Qual foi minha pergunta? A tua pergunta. Qual foi o céu que Elias foi? Onde é que ele ficou? Onde é que ele está? Então, eu fiquei curioso para
para responder essa pergunta, porque ela está bem viva na minha mente. O Adriano já deu uma pincelada aí, né? Já transcorreu muito bem, mas para você ter uma ideia, nós temos 3 céus, basicamente, né? E o Adriano já falou que é o céu onde as aves voam, onde os aviões voam, isso é um céu, esse é o primeiro céu. Esse céu é chamado céu atmosférico. O Elias, ele foi arrebatado para o céu atmosférico porque ele foi conduzido de uma posição geográfica para outra. Ele não foi para os céus espirituais, porque até o próprio Jesus Cristo falou, mas ele foi conduzido de um lugar para outro pela força de um vendaval. Então ele foi levado para um outro lugar. Então, se você quiser ver essa confirmação, você procura aí o 2º livro de Crônicas. Depois desse arrebatamento, o Elias escreveu uma carta para o rei Jeorão, uma carta de repreensão. 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, e do versículo 12 até o versículo 15, vai mostrar que Elias estava ainda vivo, é claro, né? Que no céu, o apóstolo Paulo diz que no céu não entra corpo físico de carne e sangue. Entendeu? Então, Elias geograficamente, ele foi conduzido de um lugar para outro. Desliguem os microfones, gente, para não dar eco. Por favor. É só conferir aí no livro de 2 de Crônicas. Eu entrei mais para te responder essa pergunta, porque o resto aí fica aí por conta do Adriano, que é um bom apologista, né? Entende muito bem, é um rapaz inteligente, gosto muito das transmissões do Adriano, e eu queria só responder essa pergunta, né? Deixo o resto aí por conta do Adriano aí, que ele vai resolver essa situação. E o Enoque, né? O Enoque, como Jesus ele disse que ninguém foi para o céu, a não ser aquele que desceu do céu. Como a palavra para Enoque, ele foi transladado. O que é transladado? Significa também ser transferido de um lugar para outro. Jeová não deixou Enoque ser morto pela mão de cruéis pessoas lá no passado. Então ele conduziu Enoque para um outro lugar, mas é claro que Enoque morreu, porque nenhum ser humano foi feito assim, depois do pecado, nenhum ser humano pôde viver para sempre. Então, como é que Enoque tá vivo em outro lugar? Não, Enoque teve que morrer, como o Adriano aí falou. Então, ele foi transferido de um lugar para outro, para não morrer às mãos de pessoas cruéis daquela época. Ok, querido Marcos Lopes. Então, eu só entrei para responder essa pergunta aí. Maravilha. Respondeu e respondeu mais ou menos diante daquilo que muita gente já responde. Eu queria, por exemplo, o contexto também vai sugerir uma estadia para as pessoas que possivelmente foram trasladadas, né? Mas deixa eu voltar aqui. Gente, entrou uma pessoa aqui conosco, caiu, o Ronailson caiu, tinha uma outra pessoa que entrou aqui, caiu também, vamos aguardar. Bem, deixa eu colocar aqui na tela para vocês esse texto para eu ler, e aí vou transformar isso aqui numa pergunta, tá? Então deixa eu ler isso daqui, amados. Espera ainda. Gente, Bibleworks fica só... Tá vendo a minha tela? Todo mundo aí? Me confirmem, tá vendo, senhores? Vamos ler o Apocalipse capítulo 14. E olhei, e eis que estava o cordeiro... Tá todo mundo vendo a minha tela? Preciso saber se tá aparecendo na minha tela aí. E olhei, e eis que estava... Bora lá. Peraí, só um minutinho aqui. Tinha 2 Bible abertos. Vamos lá. Olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. Só me diga, gente, só me diga o lugar geográfico, tá? Não precisa fazer um discurso longo, não, porque eu vou continuar a leitura. Aonde é o monte Sião? Quem responde? Monte Sião, onde é? Israel. Sião é uma referência Sião, a Jerusalém. Realmente, A Jerusalém. Um monte, né, físico aqui na Terra. Tá, então, Adriano Cruz, onde é o monte Sião? O querido Adriano Cruz parece estar com travamento na sua internet. Pronto, Israel, né? A maioria de vocês concorda com isso. Verdade, como eu estava... Ele refere a um local físico aqui no planeta Terra, mas ele também é usado em sentido figurado
Uhum. Ok. O Adriano está com problema na sua internet. Então, e no Monte Sião. E com ele, 140. Opa, sim, Adriano. Acho que você está com problema na sua conexão. Bem, gente, vou continuar a leitura, tá? Quando eu fizer perguntas, assim, e com ele 140. Eu tô vendo o áudio, desliga os microfones, gente, por favor, porque senão eu não consigo ler, entendeu? Ó, e com ele 100. Tá ouvindo eco? É difícil desse jeito, né? Oi, som. Oi, som. É só entrar na live e desligar o microfone, gente, senão não dá para ler, entendeu? E com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, e ouvi uma grande voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para quer que onde vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Adriano Cruz. Quem são os 144 mil? De uma forma objetiva para eu continuar a leitura. Adriano caiu? Quem responde? O Leandro, querido Leandro que não falou ainda. Quem são os 144 mil? Lá em Apocalipse diz que eles são das tribos de Judá, né? Certo. Das tribos de Judá, não. Das tribos de Israel. Verdade oculta. Quem são os 144 mil? De forma objetiva para mim continuar a leitura e depois vocês comentarem. Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite. De forma objetiva, os 144 mil, segundo as escrituras falam, eles são da tribo de Israel. Da tribo de Israel. Claudino, Torá e Santa. O áudio dele, vou ligar o seu áudio. Pode falar, Claudinho, você estava com o áudio desligado. Liga aí. Olha, eu coloco 144 mil no mesmo rol das duas testemunhas. Quem são? Nunca ninguém vai saber. Uma coisa eu sei. Quando a gente procura estudar sobre os 144 mil, independente de quem sejam, não tira a igreja da grande tribulação. Então a gente foca nos 144 mil, mas não chega a lugar nenhum. A resposta básica é o que os irmãos aí já responderam. Entendeu? Mas o que fica bem claro é o seguinte: estudante da Torá não tem uma definição precisa. Não, eu coloco Deuteronômio 29 e 29. É muito simbológico, tipológico, pode ser uma metáfora aí. Né? Pode ser a própria igreja, os 144 mil, uma simbologia da igreja. Marcos Lola, quem são os 144 mil? Os 144 mil não é só pegar o texto aí do Apocalipse 14:1, não. A gente tem que, vamos dizer, fazer a montagem de outros textos. Isso é como um quebra-cabeça. Isso é um assunto que não é tão fácil para se explicar assim em poucos minutos. É necessário que, para você chegar a uma conclusão, para ter um estudo tão aprofundado desse, do livro de Apocalipse, precisava, vamos supor, 2 pessoas ou 3, assim, separadamente, estudar talvez 1 hora ou mais tempo, para chegar a essa conclusão. Aí, se você pega agora Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, você vai ver que esses cristãos são cristãos ungidos, escolhidos de todas as tribos em redor do mundo. Todas as tribos. Então, em todas as partes do mundo, terão pessoas que farão parte desses 144 mil. Esse número, a igreja, foi o que eu falei. Justamente a igreja. A igreja que se vê tanto falar aí, que o pessoal acha que a igreja é uma igrejinha daqui, da cidade, outra dali. Não, a igreja, na verdade, é a composição
de um grupo de cristãos ungidos que forma 144 mil escolhidos de todas as nações do mundo, porque Apocalipse 5, 9 e 10, você vai ver isso aí, é só você olhar. Maravilha. Eu quero ouvir agora a resposta do Ronilson. Quem são os 144 mil? O seu áudio está desligado. Aí os que falaram vão desligando o áudio, tá, gente, meus amados? Por favor. Para não dar bucho. São os mesmos de Apocalipse capítulo 7, né? Tendo como pano de fundo Ezequiel capítulo 9. Da mesma forma que você entender Ezequiel capítulo 9, verso 4, você vai entender. São 144 mil israelitas, né? Pela diferenciação, né? Maravilha. Fala de 144 mil e depois fala da grande multidão. Maravilha, gente. Olha, eu quero parabenizar essas pessoas que estão aqui comigo, tá, gente? São pessoas inteligentes, você já viu que são. São pessoas que realmente têm um conhecimento teológico. Parabéns a vocês. Que maravilha, né, gente? No Brasil tem teólogos bons, tá? Vamos valorizar os teólogos brasileiros. Não importa o seu segmento religioso. É um profissional, é um cientista das escrituras. Benção por isso, né? Então vamos aqui. Os 144 que não foram comprados da terra. 44 mil que foram comprados, né? Significa comprados aqui uma alusão ao sangue de Jesus, né? Possivelmente, né? Então vou falar assim para ser eufêmico e tentar manter aqui o máximo possível de... Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, já li, porque são virgens, né? E estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias de Deus. Agora essa primícia de Deus aqui diz alguma coisa, não diz? Para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Olha só. Então isso aqui também conota ser uma questão simbólica, de um sentido mais amplo, né? São irrepreensíveis, ou seja, aqueles que são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então eles eram pregadores também, né? Além disso, eles eram pregadores, né? E vi o anjo, não, espera aí que eu cometi uma torpeza aqui. E vi outro anjo voar pelo céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam. Desculpa, não tem nada a ver com o que eu falei. O anjo que estava pregando aqui sobre toda a terra, nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, o Criador, né? E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que... Opa! Pode. É porque você está lendo o capítulo todo. Você tem que parar em alguns trechos aí e perguntar o que significa essa mulher que não se contaminou com mulher. Porque se você for ler o texto todo, aí você tem que ir indo por parte. Cada parte tem uma explicação. Que não se contaminou com mulher? Sabe o que é a mulher aí? Então, tá vendo? O livro do Apocalipse é um livro praticamente totalmente simbólico. Então você veja que cada uma passagem dessa aí tem um significado. Então, no caso aí, essa mulher tem que saber que mulher. Será que é uma mulher, fisicamente mulher? Será que uma pessoa que foi casada não pode fazer parte desses 144 mil? Então essa mulher aí é simbólica. Então precisa a gente saber o que significa essa mulher. E aí? Vocês sabem o que significa essa mulher? Não se contaminou com essa mulher? Ou com a prostituta? Maravilha. Bem, gente, hoje, reiterando mais uma vez, o pastor Elias Soares ia estar aqui comigo, mas ele teve uma urgência e precisou atender essa necessidade pessoal, mas me notificou antecipadamente com muita precisão, responsabilidade. Um abraço, querido pastor Elias Soares. Eu estou aqui com esses homens teólogos inteligentes que estão aqui dando seu parecer. Ronails está aí rindo, lembrando, e o pastor Elton e o professor Elton está me enrolando até agora. Não, eu estou enrolando mesmo, tá? Pois não, verdade oculta. Eu vejo um problema muito grande aí, que a maioria dos teólogos eles erram, que seria a falta de interpretação de texto. E um pouquinho de aula de português ajuda bastante nessa questão, porque hoje você vê muitos textos metafóricos, muitos textos
envolve outras linguagens, inclusive a linguagem de Apocalipse. Você tem que definir cada ponto em que linguagem que ela vai se tratar, e a falta de uma gramática do português faz com que a maioria dos teólogos errem na interpretação de texto. Quando você olha ali Apocalipse 7, é onde fala que os 144 mil são da tribo de Israel, eles são da tribo de Israel. Não tem que conjecturar nada, que é do mundo, vai ser agora. Cara, tem que ser algo, você tem que entender a linguagem do texto. Ou ele é literal, ou ele é metafórico. Boa colocação. Então você entendeu? Entendi. Então você diz que o contexto ali da quem são os 144 mil, você diz que ali é o povo uma linguagem literal. É uma linguagem literal. E qual que seria o critério que você disporia nessa ocasião para fazer ali uma interpretação, digamos, mais voltada para o metafórico, mais figurativa, para você definir quem que é, então, os 144 mil? No contexto histórico. Se você ler o contexto, você vai conseguir fazer uma análise atemporal do texto, onde ele vai te dizer se ele é literal ou se ele é metafórico. Todo o texto, ele vai te dizer ali. Apocalipse, na sua maioria, ele traz uma linguagem metafórica. Mas existem textos dentro do Apocalipse que ele traz uma linguagem literal. Hoje, se eu levar tudo pela linguagem metafórica, eu posso virar o Satanás, desculpa a expressão aqui, posso virar o diabo e ainda ser salvo. Você me entendeu? Eu posso tirar qualquer coisa de contexto, eu posso fazer qualquer tipo de pecado e eu vou ser salvo. E eu posso contextualizar na Bíblia esse pecado meu que está na Bíblia, entendeu? Eu posso ter 200, 300 mulheres e pego lá, não, está aqui na Bíblia, entendeu? Então, essa questão de texto que falha na interpretação. É a questão textual da gramática. Só tem uma coisa que eu queria falar para o irmão. O texto de Apocalipse é um texto metafórico, simbológico, né? E também é literal. Né? A gente não pode tirar a literalidade. Aqui ninguém falou que ele não é literal, mas eu vejo que ele é praticamente 80% simbólico, tem muita analogia, e pouca gente sabe que mais da metade do livro de Apocalipse mais da metade são textos da Torá. São textos da Torá. E quando o irmão falou que quando o texto diz que os 144 mil é Israel, aí eu já lembrei lá de Romanos 11. Se é Israel, eu creio que é Israel ali, mas aí também já, embora seja literal, já é uma analogia, porque Israel é a igreja. A gente vai ver isso lá em Romanos, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo explica a lei do enxerto. Israel é a igreja. Nós somos enxertados em Israel. Então, tu vê, uma literalidade te leva para um contexto simbológico. Mas você veja que a linguagem ela é literal quando ela fala ali a partir do versículo 5, 12 mil da tribo de Rubens, 12 mil da tribo de Gade, 12... Então, ele especifica a tribo. Eu entendi. O irmão Marcos Lola falou que Israel é a igreja. Eu tinha até falado isso antes, porque o 144 mil é muito complexo falar deles. Né? O irmão falou sobre a literalidade, tá certo, mas quem é Israel hoje? Israel é a igreja. Infelizmente, a teologia da substituição separa a igreja de Israel. Eu já não separo, né? Porque o judaísmo não é uma religião de revelação, é uma religião de constante interpretação da revelação. A revelação é a Torá. Agora a gente tem que procurar a iluminação dessa revelação. E Israel é a igreja. Maravilha. Mas aí você veja que falar, eu quero ouvir o apologético em ação. Pode falar a verdade ao culto. Mas você veja que é um outro erro que os teólogos cometem, que é tirar texto de contexto. Se você parar ali no versículo 4, ele fala das tribos dos filhos de Israel. Fechou.
Aí você pode inventar que Israel é o mundo inteiro e a gente foi enxertado, beleza. Só que quando você dá continuidade no texto, ele dá continuidade na literalidade do texto. Ele fala assim, da tribo de Judá, da tribo de Levi. Ele não fala da tribo de Curitiba, da tribo de São Paulo, da tribo do Egito. Ele fala das tribos. Eu penso que eu estou entendendo literal. o que o Verdade Oculta está falando. O que o Torá Santa falou é muito relevante. O que o Torá Santa falou é relevante, mas o que o Verdade Oculta também falou também é relevante. Ou seja, você tem que compreender o livro de Apocalipse como um livro simbólico, leão, dragão, serpente, mulher vestida de sol, mas também você não pode fechar os olhos para as literalidades do contexto, né? Eu penso que os dois estão com a razão, acho que é só uma questão de sincronizar, para entrar em consonância aí vocês. Apologética em Ação e Leandro. Depois Marcos Lola e Ronilson. Apologética em Ação, você acredita que os 144 mil se resumem, desculpa, minha pergunta é ao contrário, você acredita que os salvos se resumem em 144 mil? Boa noite, em primeiro lugar. Claro que não. Eu acredito que os salvos está embutido entre pessoas de todas as etnias, né? Porque eu acredito numa predestinação. Eu acredito que Deus predestinou a igreja, e essa igreja ela é composta tanto de judeus como de gentios. Então, todas essas pessoas estão salvas e não exclusivamente os 144 mil. Essa é a minha resposta. Me explica como é que é uma igreja composta de gentil, que você diz gentios comprados com sangue de Jesus, né, dessa linguagem, você quer dizer, né? Isso. Deus, entendi. Deus salva as pessoas de todas as etnias. E porque eu não faço separação entre Israel e igreja. Para mim, Deus... que o gentil se torna parte da oliveira a partir do momento que entra pela porta Jesus. Leandro, você concorda com a apologética em ação? Sim, perfeitamente. Jesus, ele trata sobre essas questões, né? Ele fala que as pessoas não vão mais ser salvas por causa da lei, daquela lei levítica, né? Mas a lei gravada no coração. E você é salvo de acordo com aquilo que você fez de mal e de bem nesse corpo, né? Ele trata a respeito disso. Não vou lembrar o capítulo de Mateus, mas ele fala que naquele dia muitos dirão em meu nome, Senhor, Senhor, expulsei demônios, curei enfermos. E o que ele vai dizer? Que aparta de mim que eu não te conheço. E aí ele separa quem é ovelha para um lado e quem é bode para o outro. Essa separação, ele se dá dentro de todas as pessoas. Ali ele não fala que vai ser só um povo específico, né? Jesus, quando vem, ele aceita todos. Ele aceita todos, todos passam a fazer parte. Até porque tem a questão do Messias, que os judeus recusaram, né? Então eles vão ter uma outra chance, que aí lá em Apocalipse a gente vê essa parte da perseguição da igreja, e eles vão estar esperando o Messias, e esse Messias nunca vem, até que eles perceberem que é Jesus, né? Mas é por isso que eles passam por muitos sofrimentos, muitos problemas. Então, Jesus, ele não tem um povo específico, são todas as famílias da terra. Assim como disse que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, todas elas seriam benditas. Então, essa foi uma promessa que Deus fez, né? E que ela se cumpre em Jesus. Maravilha. Então, assim, não tem um povo, né, exclusivo, porque antes de Israel existir, ele fez o homem e a mulher. Entendeu? Aquele povo escolhido foi para uma época que a terra estava corrompida, né? Que Abraão, ele não se corrompeu, Deus escolheu ele, através dele seriam benditas todas as famílias da terra, e também sairia uma grande nação, que é a nação de Israel, a qual era para levar para o mundo os preceitos de Deus, mas acabou falhando, né? Ok. Quem de vocês que estão aqui, quem de vocês defende que a igreja vai ter 2 arrebatamentos? Eu não defendo, não. Defendo só um. Quem defende 2 arrebatamentos? Pode falar. Eu não defendo nenhum arrebatamento. Uau, nenhum? Cadê o Marcos Lola? Havia caído? Posso falar? Quando Jesus ressuscita, algumas pessoas foram vivas ressuscitadas, né, na cidade. E após Jesus subir, essas pessoas sobem com ele, né? Elas não são mais vistas depois disso. Essa basicamente posso chamar de um primeiro arrebatamento, né? Quem falou isso? Foi o? Quem falou isso agora? Leandro. Tá. Vocês sabem que os pré-tribulacionistas conseguem identificar
duas fases, arrebatamento em duas fases, ou até 3 arrebatamentos. É bem complicado esse negócio aí, mas vocês sabem disso. O que é que você tá rindo, apologética em ação? Isso é sério, rapaz. Não é pra rir, não. Olha os caras rindo É aí. verdade. Oxe, só foi falar de 3 arrebatamentos, vocês estão rindo? Uai, cuidado com os pré-tribulacionistas. Então, quantos arrebatamentos existem na visão de vocês? Pode falar, eu creio que só existe um. Vai lá, diz aí. Eu também só um. Na minha visão, só um. Por que só existe um? Porque Deus vem arrebatar a sua igreja. Sua igreja está composta por, como eu bem disse, por gentios e judeus, e Deus só tem só tem um povo só. E Maravilha. Todo esse povo faz parte de uma só igreja. Marcos Lola, quantos arrebatamentos existem? É um arrebatamento, porque como está falando aí a igreja é um conjunto de cristãos que forma realmente esses 144 mil. Esses serão arrebatados por quê? Porque assim como Cristo foi para o céu num corpo espiritual, eles vão receber um corpo espiritual para quê? Para governar com Jesus. Essa igreja é o governo que Jesus começou a montagem do seu governo aqui com os apóstolos. Então, quando completa esses 144 mil, eles estão levados para o céu para formar a cúpula do governo de Deus nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, para governar a terra. Eles serão arrebatados para essa finalidade. Eles vão para o céu para governar a terra. Maravilha. Torai Santa, Pastor Claudino. Qual é a pergunta, Elton? Quantos arrebatamentos... Já chego em ti, querido Ronailson. Quantos arrebatamentos existem? Só um. E é aquilo, é esse misticismo que criou a respeito dos mandamentos, né? Ou melhor, do arrebatamento. Na verdade, o arrebatamento é um simples ajuntamento. E para entender isso aí, a gente tem que ir para os profetas. A gente não vai ver... Pode ver que os profetas, eles não falam de arrebatamento. Os profetas, eles falam da vinda do dia do Senhor, que é a volta do Mashiach, né? Então, os profetas, eles falam de duas vindas. Yeshua veio uma vez e agora ele vai vir outra. É isso que os profetas falam. E quando a gente vai aqui em Hebreus 9:28, diz assim, ó: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. O escritor aos Hebreus, ele está falando que os profetas falaram. Oferecer uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, acabou, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ou seja, só é mais uma vida, não existe duas vindas. Ou seja, se é só mais uma vida, é só mais um arrebatamento, que na verdade esse arrebatamento é um ajuntamento. É só isso. O arrebatamento é um simples ajuntamento. Maravilha. Gente, eu vou sair aqui que minha bateria chegou ao final. Um abraço, apologética em ação. Falou, um prazer ficar com vocês aí até agora. Essa Valeu. fala do Claudino Barro, gente, antes de eu ir para o Ronailson, uma pergunta para você é o seguinte: após o milênio, ou durante o milênio, vai haver pecado para aqueles que estão com o corpo glorificado? Guarda essa pergunta para você, por favor, que eu quero que você responda. Mas eu quero falar com o Torai Santa o seguinte: o Torai Santa está falando que o arrebatamento consiste num ajuntamento. E para isso nós temos duas palavras distintas no grego, que é harpazo e epsinagoge. Quer dizer reunião e quer dizer arrebatamento. Como você concilia essas palavras, já que ambas têm a sua etimologia diferente? Quer dizer, epsinagoge e harpazo são termos que têm as suas peculiaridades e se aplicam dentro do seu universo semântico. Então, como que você, Torai Santa, explica essa tentativa de fazer essa koinonia entre harpazo e epsinagoge? Eu entendo dessa maneira. Pelo que eu estou estudando, pelo que eu tenho visto já há um tempo, o arrebatamento, né, esse ajuntamento, ele tem duas funções. Um é reunir a igreja do Mashiach, ok? E qual é a outra função que pouca gente fala? É por isso que tem essas duas linhas a respeito do arrebatamento. A outra função é o quê do arrebatamento? Transformar os nossos corpos. É reunir o povo e transformar o corpo. Por isso até que muita gente confunde
quando a Bíblia diz que o arrebatamento é num abrir e piscar de olhos, eles usam essa passagem como base para um arrebatamento secreto. Mas o texto não está falando que Jesus pode voltar a qualquer momento. O texto está falando que o arrebatamento é rápido, que a transformação é rápida. É Então, nesse sentido. Entendi. Então quer dizer que Simplesmente isso. o nobre está fazendo apenas uma alusão, quer dizer, uma confluência semântica no sentido teológico, a partir de uma perspectiva teológica, né? Ou seja, Elton, trata-se de uma confluência dispondo de uma perspectiva de teológica, porque a gente sabe que etimologicamente não dá, mas quando você arrebata, você une, não é isso que você está dizendo? Você arrebatou, Exatamente. uniu, É arrebatou, isso que eu... transformou. Ah, entendi. Se for assim... Eu estou trazendo essa explicação num contexto judaico. É isso que o contexto judaico ensina. Entendeu? Não valoriza. Vou falar uma palavra até meia dura aqui. No contexto judaico, o arrebatamento não é muito valorizado. Ele existe, mas por quê? O arrebatamento é só ajuntamento. Jesus, no contexto judaico, ele não pode voltar a qualquer momento. Ele não vai voltar a qualquer momento. Eventos precisam acontecer para Jesus voltar. Então, o importante é a vinda do Mashiach, o dia da ira. Uhum. Interessante, porque, inclusive, o arrebatamento acaba que roubando a cena, né? De outras relevâncias dentro do contexto escatológico. Roneilson Alves. Seu áudio. Eu não entendi muito bem, né, o que o Torá Santa está sugerindo. Na sugestão dele, né, Cristo vem, por exemplo, o povo é arrebatado, né, as igrejas, os santos, os salvos, né, todo mundo arrebatado no céu. Aí lá na nuvem se encontra... No céu não. Entre as nuvens, tá bom? Sim. Aí desce todo mundo de novo, não é isso? Não é isso? Desce todo mundo. Aí Mateus... senta no trono da... Deixa eu terminar ali de raciocínio. Mateus 25:1. Mateus 25:1 responde a tua pergunta. E aí, qual fala primeiro? Vai, conclui. Você entendeu o que o Torá Santa disse? O que foi que você entendeu? Oi? Não, que ele disse que o arrebatamento é apenas ajuntamento, entendeu? Essa é a lógica dele, entendeu? Arrebatamento é sinônimo de ajuntamento, até mesmo porque o arrebatamento, né, é uma figura, a festa das trombetas, né, é uma figura do arrebatamento, entendeu? Enfim, vem Cristo, todo mundo se reúne com Cristo lá nas nuvens, né? Aí depois está todo mundo reunido e desce de novo, não é isso? Aí ajunta os ímpios, é isso que ele está sugerindo? É isso, Torá Santa? Não, em nenhum momento eu falei isso aí. Não, em nenhum momento eu falei ajunta os ímpios. Não é isso que ele está dizendo. Eu falei tu fez uma pergunta sobre se vai haver pecado durante o milênio. Ok? Se vai haver pecado durante o milênio. E eu disse o seguinte, que aquelas pessoas, é uma linha de pensamento que dá a resposta para essa tua pergunta, entendeu? É uma linha de pensamento. Eu estou trazendo aqui uma linha de pensamento que poucos conhecem essa linha de pensamento. Sabe por quê, Ronilson? Porque praticamente não se existe uma resposta para essa tua pergunta. Porque no final do milênio vai haver transgressão. E tem muita gente que pensa que vai haver transgressão daqueles que foram, que tiveram seus corpos transformados. Isso é impossível. E se vai haver transgressão, é transgressão de quem? Vai haver transgressão daqueles que não receberam a marca da besta. Por quê? Porque vai haver um governo no mundo. E quem é aqueles que são salvos vão governar? Muita gente não vai aceitar a marca da besta. Muita gente, cara. Só que não reconheceu Yeshua como uma Shia. Essa é a explicação que eu te dou. Agora, se tu tiver uma explicação melhor, eu tô curioso para saber, cara. Porque eu nunca vi ninguém responder essa pergunta. Quem são aqueles que vão se rebelar contra o Mashiach no final do milênio? E isso eu falo com convicção. Não são os salvos. Existe uma porção bíblica que sugere uma rebelião, porque assim, uma rebelião ela tem um contexto, ela tem uma semântica específica. Sim. Existe um versículo bíblico onde que está escrito? É aquela famosa especulação daquele contexto que fala que Satanás vai ser solto e vai sair enganar as nações. Como que ele vai enganar as nações? Como que ele vai enganar as nações se todo mundo que está com o Mashiach é salvo? Mas não é todo mundo que está com o Mashiach ali foi salvo durante o milênio.
Vai Entendi. ter posso pessoas no responder? milênio, vai ter Pode. pessoas no milênio que não receberam a marca da besta e vão ser governados por aqueles que foram arrebatados. Entendi. A meu parecer é o seguinte, eu entendi. Só para me situar, para saber se eu estou entendendo o que vocês estão propondo aí. Vocês estão propondo que existe um versículo da Bíblia que diz que vai haver uma rebelião. Eu particularmente desconheço esse versículo de rebelião, tá? Porque o contexto sugere que Satanás, após a sua soltura, vai sair para tentar fazer um ajuntamento de pessoas, né, pelos 4 cantos da terra, para tentar fazer aí um sitiamento aí, né, contra a Cidade Santa. Eu entendo isso, não uma rebelião, porque rebelião significa dizer aqueles que são sãos, aqueles que são prontamente favorável a um sistema real, e logo os mesmos se rebelam. E eu penso que rebelião não haverá no período do milênio, ou seja, aquele que é igreja, aquele que é transformado, não pode mais se rebelar. O Satanás, ele vai fazer na circunferência da Terra, vamos assim dizer, desculpem os amigos aí que são terraplanistas, tá? Brincadeira. E eles vão tentar fazer um ajuntamento para tentar uma celeuma contra a Cidade Santa, não uma rebelião. Pode falar, querido, depois o Adriano Cruz. Eu quero fazer uma pergunta, que inclusive entra nessa questão do arrebatamento, do qual eu não, historicamente, eu não aceito. O senhor quer endereçar sua pergunta a alguém? Não, eu quero que alguém responda para mim, porque é o seguinte, você vê que a questão do arrebatamento, historicamente falando, até 1830 não se falava em arrebatamento, não existia arrebatamento até 1830. O arrebatamento ele veio surgir com o darwinismo, através da Bíblia de Scott Field. Aí você vê, por que até 1830 não existia arrebatamento? Aí começou a ter uma mal interpretação dos textos bíblicos sobre arrebatamento, o qual não existe arrebatamento. A Bíblia fala que você vai morrer e você já vai ser julgado. Está lá em Hebreus 9, 27 e 28. Aí como que você vai ser arrebatado para ser julgado de novo uma segunda vez? Eu quero que alguém me responda. Respondo. Antes de 1830, por que não se falava em arrebatamento? Só foi falar depois. Entendi. Desliga seu áudio, amado. Os demais teólogos que estão aqui, o Adriano Cruz vai falar depois, tá? Depois de mim. Os demais teólogos que estão aqui podem concordar e discordar de mim, eu amo você do mesmo jeito. Mas eu compreendo que tudo aquilo que está nas escrituras não pode ser compreendido, emancipado após um período de tempo, seja século XVIII, seja século XV, aquilo que é bíblico existe a partir do momento em que foi escrita, compilado os livros da Bíblia oriunda dos originais, a saber, os manuscritos, entendeu? A partir dali, aquilo que é bíblico não tem uma emancipação no decorrer da história. Ela tem a sua origem dos autógrafos, assim melhor dizendo. O que eu digo com isso? É que o arrebatamento está nas escrituras. Agora, como se interpreta e como se aplica o desenvolvimento do arrebatamento é algo realmente que ganhou asas e ganhou asas demais. Muito bem. Adriano Cruz, pode falar. Então, eu vi o rapaz aí perguntando, né, questionando a questão de pessoas serem destruídas após o milênio. Bom, vai acontecer sim, porque o milênio, ele não tem ninguém perfeito lá não, querido. Não tem ninguém perfeito, inclusive a morte adâmica ainda existe durante o milênio. Entre a grande tribulação e o início do reinado de Jesus Cristo, do reinado o primeiro ano de reinado de Jesus, não existe nada na Bíblia que faça você acreditar que aqueles que estão, entre aspas, salvos, estão perfeitos, incapazes de cometer erros. Lembrando que ainda existe Satanás e que ainda existe a morte. Por que eu posso falar isso? Porque uma das causas de existir atos errados nossos, né, de nós seres humanos, é porque somos imperfeitos, assim como Adão. Então, não tendo aí uma transformação de imperfeito para perfeito entre o final da grande tribulação e o início do reinado de Jesus Cristo, milenar, então começa-se o reinado milenar de Jesus,
com os salvos do Armagedon, no caso, né? Do Armagedon, salvos do Armagedon. Então, as pessoas, o Armagedon é a guerra de Deus, onde ele vai destruir tudo aquilo que não tem a aprovação dele, e só aqueles que foram aprovados passam aí a existir durante os 1000 anos. Os que foram mortos serão ressuscitados durante os 1000 anos, e essas pessoas vão aprender Satanás preso. É exatamente o que diz Apocalipse capítulo 20. Né, ó, que Maravilha. a humanidade, ela... Só para concluir, Elton. Aí, Tá bom, assim, querido. Satanás vai ser... Aí passa os 1000 anos, as pessoas, todos que foram ressuscitados, juntamente com quem escapou do Armagedon, então tá lá todo mundo vivo. Então tem uma grande quantidade de pessoas, uma nação, composta de pessoas de vários países que existia antes do Armagedon. Então vai ter chinês, alemão, francês, russo, grego, vai ter um monte de gente lá, durante os 1000 anos. No final dos 1000 anos, o que acontece? Satanás ele vai ser solto. Isso eu estou lendo, estou praticamente resumindo Apocalipse capítulo 20. Satanás vai ser solto da sua prisão, conforme diz no versículo 7, e ele sairá para enganar as nações, os 4 cantos da terra. Esses 4 cantos da terra significa que ele vai procurar enganar as pessoas que estão vivas, que estiveram vivas durante o milênio. Então a intenção dele vai ser enganar todo mundo. E aí o que acontece? No versículo 9, olha o que acontece, que é o texto que você disse que nunca viu. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9 e 10. E avançaram sobre toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas, isso aqui já no final do teste, desceu fogo do céu e as consumiu. Então, Jeová envia fogo. Fogo aqui é destruição. Então, Jeová passa a destruir tudo. O que foi destruído? O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que significa destruição eterna. A fera, o falso profeta, serão atormentados todo dia. Aí a gente vai lá para o versículo 15. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, veja, as pessoas saem da grande tribulação, passam pelo Armagedon, entram no reino milenar. Durante 1000 anos, elas vão aprendendo sobre Deus, conhecendo a Deus, Satanás preso, Satanás é solto, com a intenção de enganar essas pessoas, ele consegue, e aí Deus destrói Satanás e todos os que deixaram ser enganados por ele. Somente depois disso, a Bíblia diz assim, ó, como último inimigo, a morte será reduzida a nada. Então, Satanás é destruído, as pessoas foram destruídas, e aí, então, Jeová acaba com a morte. Querido e a partir disso, é que as pessoas serão perfeitas e não terão mais possibilidade de cometer pecados. Maravilha, querido Adriano. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou algo bem interessante e bem digno de de ser debatido. Você sugeriu que aqueles que estão no milênio, eles podem vir cometer pecado novamente. Você sugeriu isso? Aqueles que estão com Cristo, eles poderão pecar novamente? Você sugeriu isso? Deixa eu te ouvir. Seu microfone. Apocalipse 20, 10. Então você sim, sugere a resposta é sim. Que aqueles que sim, que estão. Aí eu quero te perguntar com base na sua afirmação. Adriano Cruz, eu gostaria que você explicasse para nós, com base no que você acabou de afirmar, o seguinte. Como que você explica Apocalipse, versículo 4, onde é essa dimensão que aqueles que estão lá, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava assentado sobre o trono, eis que faço novas todas as coisas. Eu gostaria que você explicasse onde fica essa dimensão, onde aqueles que lá estão serão beneficiados com esse grande feito de Deus, de ter seus olhos as lágrimas enxutas, enxugadas, irapapá, irapepé. Eu gostaria que você explicasse onde fica essa dimensão. Certo. Para a gente entender, Elton, a resposta está no próprio contexto.
Se você vê o versículo 1, fala de um novo céu e uma nova terra. Céu aqui na Bíblia, novo céu, não é que o céu que a gente conhece vai ser destruído, Deus vai refazer outro. A terra aqui não é o planeta Terra que vai ser destruído, Deus vai fazer outro. Céu é governo, nova terra é uma nova sociedade. Então já teremos um novo governo e uma nova sociedade. Por quê? Porque o primeiro governo, o governo humano, o governo de Satanás, e a sociedade ruim, eles passaram a não existir mais. Versículo 1 diz isso. Versículo 2, João vê a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que representa o governo de Deus, descendo do céu. Não é que uma cidade literal vai vir para o planeta Terra, mas é que os feitos e as benfeitorias desse governo descerão para a Terra. E é algo que nós falamos quando nós oramos na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E aí, versículo 3, né? Ouviu-se uma voz grande do céu dizer: eis que a tenda de Deus está com os homens, ou com a humanidade, pois ele habitará e eles serão o seu povo. E o Deus estará com eles, eles serão o seu Deus. Aí entra o versículo 4. Então, é aqui na terra, não é no céu. Certo. Nós oramos, e Jesus ensinou para que a gente orasse, para que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, como é no céu. E o texto de Mateus, Apocalipse 21, mostra claramente que o fim da morte, do pranto, do clamor, da dor, é aqui na terra. Então quer dizer que é possível Deus enxugar dos olhos as lágrimas, Deus tirar o pranto, Deus tirar a dor, Deus trazer tudo para uma condição de, entre aspas, perfeito, ou por que não tirar as aspas e dizer perfeito, e mesmo assim ainda pecarem? É possível fazer essa conciliação? É possível e existe inclusive um paralelo bíblico, porque os anjos não existe, céu, pelo amor de Deus, irmão, não, anjos, não, irmão, pelo amor de Deus, parece meu querido. Não. Por favor, pelo amor de Deus, Adriano. Não, aí já é demais, pô. Faz assim, escute, meu querido. Querido Torai Santa. Deixa eu falar. Não, tu já tá falando pra caramba aí, pô. Deixa eu falar, Elton, um minuto, pelo amor de Deus, isso que ele tá falando é muito grave, pô. Adriano, você conclui seu pensamento e o Torai Santo, Claudino Barros, responde. É possível. Não. Eu mostro na Bíblia que é impossível isso. Resume, querido Adriano. Desliga o microfone dele aí. É possível seres perfeitos cometerem pecado? Sim. Os anjos lá no céu, todos eles eram perfeitos e se rebelaram contra Deus, pecando contra Deus. Adão e Eva, que eram seres humanos perfeitos, também cometeram pecados contra Deus. De onde você tirou, amigo, que seres perfeitos não podem cometer pecado? Isso é uma inferência sua mostrando um desconhecimento bíblico. Torai Santa, você se irritou. Okay. Pode comentar agora. Bom, então vamos para o texto aqui do apóstolo Shaul Hashali, apóstolo Paulo, onde ele está falando aqui da festa das trombetas. Até já responde a pergunta do verdade oculta, mas aí já é outra história, porque existe o arrebatamento. Então vamos lá. Ó. É impossível as pessoas que forem ajuntadas, arrebatadas, voltarem a pecar. É impossível. Olha lá. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Meu amigo, é impossível aquelas pessoas que o Mashiach ressuscitar na sua volta, voltar a pecar. E nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Aqui, Adriano, tu estava indo bem até agora, mas aí tu tropeçou, cara. É impossível, na volta do Mashiach, aqueles que subirem no arrebatamento, ou seja lá como for o arrebatamento, entendeu? Aqueles que forem transformados, voltarem a pecar. Tu falou dos anjos. Dentro do contexto judaico, a visão do anjo não é essa romana que tu tem. Foram criados anjos para cada trabalho específico. Os anjos, o Adriano, que se rebelaram, na verdade não se rebelaram, não existe essa rebelião. Isso é uma inversão romana. Os anjos foram criados para cada um. O próprio Hassatan,
Ele não se rebelou contra o Eterno. Como que um anjo vai se rebelar contra o Eterno, ô Adriano? Isso é impossível, um ser criado pelo Eterno se rebelar contra ele. O Satanás, ele foi criado para se rebelar contra o homem. E isso aqui é um debate muito grande. Tu falou de Adão e Eva. Adão e Eva, eles receberam o livre-arbítrio, a livre escolha. Só que tu tem que prestar atenção numa coisa. Não existia o cordeiro, não existia o sangue do Machia ainda. Entendeu? Depois que tu reconhece o sacrifício de Yeshua, de Jesus na cruz, e tu é salvo por ele, e eu tô falando salvo na sua volta, tu não peca mais. Aí Adriano, os demais, Elton, tu vê como tem sentido, pelo menos, não é uma verdade absoluta. A linha de pensamento que eu trouxe quando eu digo que esses que vão se rebelar durante o milênio é aqueles que não receberam a marca da besta, mas também não reconheceram Yeshua como Mashiach, eles ficaram em cima do muro e entraram no milênio. Quem recebeu a marca da besta no milênio foi destruído na ira. Okay. Agora, muitos não receberam a marca e vão entrar no milênio. Esses são os que vão se rebelar. Eu penso, Claudino Barros, que a sua resposta já foi entregue e se eu tivesse que fazer essa resposta, eu responderia simplesmente no que você falou. O sangue de Jesus é o diferencial de todo o contexto existencial entre céu e terra. Porque isso é tanto que o nome de Jesus é colocado acima de todo nome, de acordo com conforme está escrito no Novo Testamento, aludindo à sua relevância para o ato expiatório. Quer dizer, o ato expiatório, através do sangue de Jesus, o coloca nesse destaque bem super, né? Bem, gente, a live tá muito gostosa. Tem alguém com o dedo levantado? 2. Vocês que estão com os 2 dedos levantados, 3. Eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu já quero encerrar a live. Vamos fazer o seguinte. Depois desse vídeo de 1 minuto, o Rafael, Marcos Lola vai estar falando, tá bom? Rafael, Marcos Lola vai estar falando. E quem mais quiser falar, eu só peço que aos amados que sejam super breves nos seus argumentos, porque eu não tenho mais tempo, tá bom? Então, deixa eu pescar aqui um vídeo com a licença dos queridos aqui presentes, para a gente dar continuidade. Que live maravilhosa, gente. Eu não imaginei que fosse ser tão boa assim, tá? Então, pescando aqui uma pergunta que vem do chat. E após esse vídeo, Rafael, Marcos Lola, todo mundo pode dar uma pequena fala. Eu só peço que não sejam delongados para não consumir todo o tempo. Parece nem o texto de Jesus voltando com a igreja. É interessante. Agora veja os números esmagadores do texto. Não aparece Jesus voltando com a igreja. Primeiro, Mateus capítulo 24, versículo 31, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. Mateus capítulo 24, versículo 36, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. Marcos capítulo 8, versículo 38, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. Marcos capítulo 13, versículo 27, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. Lucas capítulo 9, versículo 26, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz que Jesus volta com os anjos, não com a igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, Jesus volta com os anjos, não com a igreja. 1 Judas 1,14, baseado no Códex, inclusive o texto diz que é as Santas Miríades, mas o Códex Sinaítico diz que é Hagion Angelon, os santos anjos, tá? O Códex Sinaítico descreve que essas Santas Miríades santos anjos, ele virá com santos anjos, tá? Não é nada com igreja. E Jesus voltará, segundo Apocalipse capítulo 14, versículo 10, com os anjos, porque é com esse exército angelical que ele vem. Tô aqui rindo. Um abraço, professor Rafael Rocha. É complicado, Rafael Rocha é complicado, hein? Bem, gente, bem interessante, né? É muito relevante. Na próxima live que a gente for fazer, eu coloco novamente o vídeo do Rafael Rocha, mas vou te contar, ele fez aí uma metralhadora aí bem interessante. Gente, sim, Rafael, quem levantou o dedo?
Rafa, uma coisa assim. Pode falar. A graça e a paz a todos, né? Boa noite. Cheguei já no finalzinho da live, mas estive ouvindo aí sobre a questão de uma possível rebelião no final do milênio. É possível acontecer esta rebelião? Sim, a Bíblia mostra. E por que temos essa diversidade de entendimentos aqui? Justamente por um único problema, por não sabermos separar as 3 medidas de farinha que Jesus contou na parábola, que uma medida de farinha é as nações, outra medida de farinha é Israel, outra medida de farinha é a igreja. Ou seja, agora no presente momento, no tempo da graça, Cristo trata com a igreja. No arrebatamento da igreja, a igreja será introduzida na Nova Jerusalém. Deus voltará a tratar com a outra medida de farinha chamada Israel, que às 70 semanas está paralisada. A gente pode conversar sobre isso depois, ok? Jesus volta, né? Destrói o anticristo, instala um milênio na terra, e a parábola do joio e do trigo vai se aplicar a este período do milênio, que muita gente acha que ela se aplica ao período que estamos vivendo para o encontro de Jesus na sua segunda vida. E não é. É no período do milênio que se aplica o joio e o trigo. Perceba que o inimigo, ele semeia o joio no meio do trigo e se retira, ok? Então, aquele joio ali foi a geração velha que o nosso irmão ali, Torá Santo, eu acho, falou, uma geração que não recebeu a marca da besta, mas também que ela não reconhecerá Jesus como Mashiach, que durante o milênio Cristo vai tratar com a terceira medida de farinha chamada as nações. Ainda haverá oportunidade de salvação para estas nações, ok? Durante este período. A igreja terá a possibilidade de pecar durante esse período? Não, porque no arrebatamento ela já foi glorificada e a sua eleição está confirmada eternamente. A igreja não morará na terra durante esse período do milênio, ela habitará na Nova Jerusalém, que estará sobre a terra, porém descerá da terra para exercer a sua função do reino sacerdotal durante o período do governo de Cristo, que terá o templo do milênio lá em Jerusalém. São textos fortes que vai mostrar na palavra de Deus, Zacarias capítulo 6, Ezequiel do 40 ao 48, temos ali o templo do milênio, ok? Quando nós lemos o Salmo, capítulo de número 2, o Salmo, melhor dizendo, de número 2, vai nos contar a respeito da rebelião das nações contra o governo de Cristo, justamente quando se cumpre naquele texto que Satanás, de Apocalipse foi citado, sai para seduzir as nações e ele conseguirá seduzir alguns que se rebelarão no final. E aí se cumprirá a batalha de Gog e Magog contra esses, que ainda terão que decidir por Cristo ou por Satanás durante o milênio. Desabafou, hein? Ok. Deixa eu ouvir agora o Marcos Lola. Marcos Lola. Ok. Muito bem. Então, é o seguinte, essa questão de pecar, se rebelar, está com, vamos dizer assim, com a sua medalha de ouro garantido, seu passaporte garantido, realmente é só no final do milênio. Agora, quem não vai pecar, porque que vai fazer parte da primeira ressurreição, é o que você chama igreja, que são os 144 mil. Esses ungidos, sim, estarão com seus corpos incorruptíveis, esses não pecarão mais, porque estarão junto com Jesus, e como diz aí o relato de Apocalipse, se não me engano, Apocalipse diz que a segunda morte não tem mais autoridade sobre eles. Agora, os demais que vão serem ressuscitados, vão ter o seu corpo aperfeiçoado, que o seu pecado vai ser limpo do seu corpo, estarão sujeitos, porque nós não temos um teste final. Vamos passar no teste final. Agora, e o relato de Apocalipse diz que o diabo vai enganar tantas pessoas que não se pode nem contar, compara até a quantidade de pessoas como a areia do mar. Então, haverá, sim, pessoas que vão se rebelar. Porque, como o Adriano falou, anjos perfeitos que viveram junto com Jeová lá no céu, se rebelaram, usaram mal o seu livre-arbítrio. Então, isso tem texto na Bíblia, se eu não me engano, é no livro de Isaías, né? Que não vai dar tempo de fazer isso agora. Mas no livro de Isaías tem. Mesmo que se mostre favor, né, ao mal, ele não aprenderá. Então, ele será eliminado no teste final. É isso que eu quero dizer. Quem não vai pecar é os que fazem parte da primeira ressurreição. Os demais poderão pecar, sim. Ok. Leandro, sua fala final, querido. Tudo bom? O que acontece? Adriano estava falando sobre a respeito de Deus ficar reinando na Terra, né? Eu tenho uma visão diferente sobre isso. Eu separei alguns textos, mas talvez fique um pouco longo, né? Eu vou tentar resumir um pouquinho. Não vai dar tempo para resumir, se for prolongar em texto, não dá, porque eu tenho
7 minutos para terminar a live. Eu queria que todo mundo Eu vou tentar falasse. ser rápido, vou tentar ser breve. Porque lá em Gênesis, né, quando Deus termina toda a sua criação, ele fala sobre descanso, Deus descansou. Quando você vai em Hebreus, no capítulo 4, você vê que ele está se referindo ao paraíso, porque o descanso de Deus, ele fala, novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Se ele lá no Hebreus capítulo 4, você vai entender que é referente ao paraíso. Quando ele expulsa Adão e Eva do paraíso, o que ele coloca lá no jardim do Éden, protegendo a árvore da vida? Coloca uma espada e 2 querubins, não é? Então dá uma conotação espiritual, porque a gente não está vendo, não é uma coisa no nosso mundo físico, correto? É uma coisa mais para o espiritual. Quando você vai em João 18, quando Pilatos pergunta para Jesus, você é rei dos judeus? O que ele fala para Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Fala sobre anjos, né? Se ele pedisse ao pai dele, mandaria 12 legiões de anjos, não é isso? Então você já vê uma conotação que o reino dele não é deste mundo. Aí você vê a parte da batalha espiritual, né, que tem lá em Apocalipse 12, vê uma batalha, e em Lucas 10:18, Jesus fala que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago, que foi lançado à terra. Aí a gente tem toda essa questão da batalha espiritual, né? E Apocalipse 12:21, ele fala, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro, terra passaram, e o mar não existe. Quando você vai no 22, você vê que a árvore da vida está lá. Então é uma conotação mais espiritual, não é aqui, porque Jesus está falando que o reino dele não é desta terra, e lá para onde você vai levar do novo céu e nova terra é onde está a árvore da vida. Então, o primeiro Adão era carnal, o segundo é espiritual, que vem para restaurar a gente para onde Adão e Eva estavam, que eu, né, considero dessa forma, que eles caíram do paraíso, né, foram lançados foram para a terra também, saíram do paraíso, e nós vamos ser restaurados àquela condição, né, que onde não tem maldade, não é mais corruptível, você volta à condição de ser um ser humano puro, né, sem maldade. Então acho difícil você se corromper, você não vai ter o inimigo mais lá, que já vai ser... A próxima live vai ser... Gente, se eu pudesse ter mesmo vocês aqui... que coisa maravilhosa, hein? A próxima live será aqueles que estão no milênio, reinando com Cristo, eles poderão pecar novamente? Aí eu vou colocar assim, aspas, abre aspas, Adriano Cruz diz que sim. Brincadeira, tá, Adriano? Brincadeira, viu? Um abraço para você. Então, querido Toray Santa, muito obrigado pela sua participação, um homem muito inteligente, um teólogo, Leandro também, todos vocês, verdade oculta. Eu não sou teólogo não, eu sou mais fraquinho, só que mais... Deu para entender o que eu quis passar aí no resumo? Eu não tô... Só 30 segundos aqui. Só 30 segundos, rapidinho. Eu queria pedir pro Rafael, dar uma olhada no meu vídeo, no meu canal, a Toray Santa, porque Yeshua, Rafael, ele inicia a 70ª semana. A 70ª não está parada, não. Então, eu tenho vários vídeos sobre escatologia. Debater ela, se você quiser. A gente pode conversar até no WhatsApp, entendeu? Porque a minha ideia é... Eu tenho uma ideia. Por que vocês, todos vocês que estão aqui, não mandam uma mensagem para mim dizendo assim, escatologia? Porque eu vou pegar a mensagem de vocês. Por quê? Porque tem muitas mensagens para eu saber que é vocês. Aí eu vou pegar um grupo, vou criar só para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nós 6 e vou criar um outro programa desses para nós. Vocês concordam? Mas tem que mandar mensagem para mim, escatologia. Tá bom? Pode ser, vou mandar. Pode ser, Toray Santa? Pode ser? Eu queria a sua presença. Roneilson, Leandro, Marcos Lola e Adriano Cruz. Tá bom? Então, gente, eu agradeço de todo o coração a presença de vocês. Pois não, verdade. Deixa eu me despedir, El. Também. Só para me despedir aqui, 30 segundinhos, eu gostaria só de enfatizar novamente aquilo que eu falei no começo. A todos que estão assistindo, que vão assistir, procure um cursinho de português para você poder fazer uma boa interpretação das escrituras. Porque um bom curso de português vai fazer toda a diferença na hora de você fazer a interpretação bíblica, e você vai ver que a teologia é furado, tá furada. Quando você faz o curso de português e parte para a interpretação bíblica, a teologia tá furada. Beleza? Boa noite a todos. Ok. Minha vez de me despedir. Adriano. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É um assunto bem interessante e complexo, né, para a gente conversar. Mas, assim, quem tinha
perfeição, eles eram passíveis de cometer pecado, sim. Inclusive o próprio Jesus era um desses, aqui na Terra. Quando a pessoa ela vai para o céu, lá não tem mesmo a possibilidade de cometer pecados, porque não existe influência para essa finalidade. Satanás já foi expulso de lá. E apenas e unicamente 144 mil pessoas são vistas na visão sobrenatural que João teve, que narrou no capítulo 14 de Apocalipse. A igreja, ou a grande multidão, ficará aqui na terra. E são essas que passarão justamente pelo teste final. Passarão pela grande tribulação, passarão pelo Armagedon, viverão durante os 1000 anos, serão testados pela última vez, e aqueles que se mostrarem fiéis poderão ser assim salvos, tanto do pecado quanto da morte, e vão viver na terra para sempre num paraíso, sob o governo de Deus, juntamente com Jesus Cristo e 144 mil. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos. Maravilha. Gente, eu quero pedir a vocês para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, do Arena Apologética, mandando um Pix. Tá aí, tá o número do meu Pix, tá? Contribuam com o meu trabalho, dê essa força para mim, tá bom? Eu sou inteiramente doado ao Arena, tal, então contribuam com o meu trabalho, tá bom, amados? Tá aí o Pix, tá aí, ó, 021-183-33390 é o meu CPF mesmo, você pode contribuir com o meu trabalho. E eu quero terminar dizendo, louvado seja Deus. Quero convidar todos comigo a dizerem uma só voz, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor Jeová. Obrigado, Louvado Brasil. seja o nosso soberano Senhor Jeová. Amém. Obrigado, Adriano Cruz. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marcos Lola. Obrigado também, deixa eu ver o nome dele, Rafael Roneilson, Torae Santa Claudino, Adriano Cruz, Marcos Lola. Obrigado você que esteve conosco aí no chat até agora. E eu quero terminar dizendo: Recares tu quiriu Jesus Cristo cai re agape tu teu cai recoinonia tu hagio pneu matos meta panton rimon. Fiquem todos com Deus e solta a vinheta. Manda mensagem para mim, tá? E o Pix também. Brincadeira. Um abraço, gente.